A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que maravilha. Que momento lindo na presença de Deus. Vocês hoje estão inspirados para cultuar ao Senhor, não é? Deus usando de forma muito abençoada o nosso grupo de louvor e usando vocês para entoar este lindo cântico de louvor a Deus. Olha, as crianças a partir de 4 até 12 anos de idade já estão indo para o culto infantil, tá bom? Se tiver aí algum papai ou uma mamãe com a criancinha a partir de 4 anos e até 12, elas já estão indo para o culto infantil. Então, qualquer criança nessa faixa etária pode se dirigir ao culto infantil, tá bom? Meus irmãos, e eu estou muito feliz nesta noite por poder desfrutar este momento com vocês, né? É o nosso culto de Santa Ceia, é o primeiro domingo do mês de junho, e no nosso calendário litúrgico, todo primeiro domingo nós celebramos a ceia ao Senhor. E também, para quem ainda não sabe, nós estamos dentro de um propósito de oração. Esse mês de junho, nós da IBBS, Igreja Bíblica Boa Semente, separamos o mês de junho para um momento de oração. Então, são 30 dias de oração. Hoje nós estamos no 4º dia, né, em que nós estamos orando, pedindo graça, pedindo misericórdia ao Senhor. E o tema é exposto no versículo que está Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, tem sido um momento de busca, de mais intimidade com o Senhor, de mais proximidade com Deus, de nós, em oração, pedirmos a revelação do Senhor para nós entendermos a vontade do Senhor para a nossa vida e também apresentando nossas causas ao Senhor, né? Motivos que nos levam a chorar e orar. Problemas na família, problema de ordem financeira, até mesmo problemas de ordem emocional, né? Então a gente tem apresentado, além de nós pedirmos a Deus uma intimidade com Ele, nós também temos apresentado nossas causas pessoais ao Senhor. E eu tenho exortado a igreja a perseverar, a não desistir. Então, se você ainda não participou nenhum dia, nós começamos no dia 1º, você tem a oportunidade de vir. Se hoje é o 4º dia, então nós ainda temos 26 dias pela frente, né? Então venha. Todos os dias à noite está tendo culto aqui na nossa igreja. De segunda a sexta, o culto começa às 19h30. É um culto rápido. O foco é a igreja dobrar o joelho e orar. E no final de semana, que é no sábado e no domingo, o culto acontece às 18 horas, tá bom? E nós convidamos toda a igreja a fazer parte deste momento. Também me alegro pela vida e pela vinda dos nossos irmãos que foram convidados e que vieram aqui hoje celebrar a Deus junto conosco. Então, você que foi convidado por alguém da sua família, do seu trabalho, seu amigo, e você que foi convidado pelo Espírito Santo, pastor, ninguém me convidou, mas eu resolvi vir. Então, que bom que o Espírito Santo te trouxe a esse lugar. Você é muito bem-vindo a esta casa e eu creio, confio que o Senhor já falou com você através dos louvores, mas nós também temos uma palavra para ministrar. Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com a igreja que está em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo de número 23. A partir do versículo 32. Lucas capítulo 23, versículo de número 32. A nossa querida irmã Yasmin está nos ajudando aqui na projeção, ó, ela já pôs. E você que deseja procurar na sua Bíblia para você marcar, né? Ou você abrir o aplicativo da sua Bíblia no seu smartphone e você também sublinhar, né? Os aplicativos, eles dão essa opção. Então, vamos todos nos colocar de pé, os que puderem. A Nayane está ali com o bebê no colo. Como é que ele está, hein, Nayane? Está melhorzinho? Crise de garganta, né? Em criança. Em nós adultos já é o sofrimento. Imagine no bebezinho aí igual o Kaique.
mas Deus vai dar vitória. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 32, é o momento em que Jesus caminha para o Calvário, não é? Ele vai levando aquela cruz com a ajuda de Simão, o Cirineu. E aí a Bíblia vai nos trazer uma informação importante sobre 2 ladrões que foram crucificados junto com Jesus. O versículo 32 nos diz assim: e também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora eu quero que você dirija os seus olhos ao versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor, que também estava sendo crucificado com Jesus, repreendeu ele, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem, Jesus, não fez mal nenhum. E ainda acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Senhor, que palavra linda, como toda ela é. Que palavra tão forte, tão poderosa. A leitura já abriu aqui um leque de entendimento na cabeça desse povo tão abençoado e inteligente que se reúne aqui nesta noite. Mas eu sei que o teu Espírito Santo ainda tem mais revelação a trazer para a tua igreja, mais presentes a desembrulhar nesta noite para nós. E assim nós te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Tome seu lugar, se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, amém. E eu rogo a atenção da igreja para com a palavra do Senhor. Meus irmãos, há uma frase muito conhecida no meio dos leitores de teologia. Na verdade, eu não me lembro exatamente de quem é. Não sei se essa frase foi atribuída a Charles Spurgeon, mas essa frase será o tema da minha pregação nesta noite para a igreja. Que frase é essa, pastor? Para um pecador como eu, só um Salvador como Jesus. Você pode repetir comigo esse tema? Para um pecador como eu, só um Salvador como Jesus. Olha só. Então esse é o tema da nossa mensagem. Meus irmãos, esse trecho que nós acabamos de ler, ele está descrito nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, que nós lemos, e também João. Os 4 evangelistas registraram esse acontecimento. A crucificação de Jesus e à sua direita e esquerda, 2 malfeitores. Mateus, Marcos, João também chamam esses homens de ladrão ou de ladrões. Lucas chama de malfeitor. Os outros evangelhos chamam ele também de malfeitor, mas também chamam de ladrão. Eles eram ladrões. E o interessante é que isso é uma profecia cumprida. Uma profecia.
há aproximadamente, nós estamos em 2021, né? Então, há aproximadamente 2.700 anos atrás, Deus usou um homem chamado Isaías, profeta Isaías. E quando ele escreveu o seu livro, no capítulo 53 e no versículo de número 12, há 2.700 anos atrás, aproximadamente, Isaías escreveu assim: por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Ele foi contado com os transgressores, ou seja, Isaías, 700 anos antes de Cristo, e há 2.700 anos aproximadamente da nossa data de hoje, o Senhor usou a boca dele para dizer que Jesus seria crucificado entre os malfeitores. Então, esse trecho que nós lemos é uma profecia cumprida. Isso, irmãos, me alegra muito, porque isso nos mostra a veracidade da palavra de Deus. A Bíblia não é um conto, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus. E quem lê a Bíblia, obedece o que nela está escrito e anda por ela, é salvo em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, essa palavra ela é tão preciosa e tão interessante para as nossas vidas que ela está relatada em todos os evangelhos. Ela é uma profecia cumprida. E há algo aqui interessante, irmãos. Esse trecho das Sagradas Escrituras, esses dois ladrões crucificados ao lado de Jesus, eles trazem uma representação muito interessante sobre a humanidade. Sobre a humanidade de todos os tempos, principalmente de Jesus para cá. Eu escrevi aqui assim, olha, aqui nessa crucificação de Jesus entre os malfeitores, nós vemos muito bem representado o retrato da humanidade. O primeiro ladrão, ele ironiza o poder de Jesus, como muitos hoje na humanidade o fazem, ironizando a palavra de Deus, ironizando o próprio Jesus, fazem chacota, né? Já o segundo ladrão, ele reconhece a autoridade de Jesus, o seu próprio estado de pecador que ele era. Esse ladrão, ele reconheceu a autoridade de Jesus e ele reconheceu também o seu estado de pecado. E ele clama que Jesus se lembre dele e o salve. Esse segundo ladrão, ele representa a parte da humanidade que entende a palavra de Deus, que é alcançada pela graça de Deus e que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Então nós vemos nesse relato muito bem representada a humanidade. Eu estava lendo um pouco sobre essa passagem, examinando algumas literaturas, e eu, por exemplo, peguei para a nossa reflexão uma fala do reverendo Hernandes Dias Lopes. Sobre esse texto ele diz: Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores. Jesus está na cruz do centro, porque os homens o julgaram como o maior criminoso. Por que Jesus estava no meio? Porque Jesus, para os judeus ali, para o sinédrio, a cúpula religiosa de Jerusalém, para os gentios e para os romanos, ele era o principal criminoso. Então ele foi colocado no centro, não é? A verdade dos fatos é que Jesus está na cruz do centro, porque aquela cruz do centro divide a história dos homens. Um dos ladrões se perdeu, o outro ladrão foi salvo. Um dos ladrões se arrependeu e creu em Jesus, o outro permaneceu incrédulo e impetinente. Hernandes Dias Lopes, ele ainda continua, irmãos, e ele, mais ou menos dentro de uma simbologia, ele vai interpretar dizendo que o ladrão que negou Jesus é o que estava à esquerda. O ladrão que pediu, que clamou pela misericórdia de Jesus, era o que estava à direita. A Bíblia não nos dá essa informação, mas eu acredito que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele se baseou em Mateus capítulo 25, quando o Senhor Jesus conta uma parábola que ele diz que os bodes serão postos à esquerda e as ovelhas do rebanho do Senhor serão postos à direita. Então eu acredito que ele, baseado nisso, ele vai falar, por exemplo,
o ladrão da cruz da esquerda. O ladrão da esquerda pereceu. Por quê? Porque mesmo na hora da morte, ele continuou rebelde contra Deus. Ele pereceu porque ele perdeu a sua última oportunidade. Ele pereceu porque ele rejeitou a Cristo ao morrer. Ele pereceu porque, embora estivesse perto de Jesus, não reconheceu como seu Salvador. Aquele ladrão, aquele malfeitor, ele se perdeu porque, embora tivesse orado, nós lemos em Lucas que ele diz assim: tu não é o Cristo, então salva-te a ti mesmo e a nós também. Então ele fez uma oração, mas uma oração irônica, né? Quantas pessoas na humanidade dizem assim: se esse Deus existe, por que existe tanta tsunami? Se Deus existe, por que Ele permite que uma criança... As pessoas até clamam a Deus, mas de forma irônica. Muito bem representado aqui na figura desse ladrão. Por que ele se perdeu? Porque, embora tivesse orado, ele quis que a sua vontade fosse feita, e não a de Deus. Ele perdeu-se porque ele quis ser salvo da sua própria maneira. Esse ladrão incrédulo e impenitente é um símbolo de todos aqueles que, a despeito do que veem e do que ouvem da palavra de Deus, ainda assim, eles rejeitam a palavra, eles rejeitam Cristo e eles rejeitam a salvação. Mas nós lemos sobre o outro ladrão, que o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, ele colocou como ladrão da direita, o outro ladrão, o que estava na cruz do lado direito de Jesus. Ele tinha o mesmo estilo de vida que o outro, eram dois ladrões, eram dois criminosos. Ele recebeu a mesma sentença, ele recebeu a mesma condenação. Qual era a condenação? Ser crucificado. Ele estava exposto às mesmas circunstâncias. Inicialmente, ele até insultou Jesus, mas depois ele se arrependeu, clamou e foi salvo. Esse ladrão da cruz do lado direito, que foi salvo, é um símbolo de todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que creem no Senhor Jesus, que se arrependem e que são alcançados pela graça salvadora. Então, queridos, olha que introdução tão linda e poderosa que o Espírito Santo está nos dando. De mostrar a realidade desses dois mundos. Aqueles que ouvem a palavra, mas que a rejeitam, e aqueles que ouvem a palavra e acolhem no seu coração. Então, irmãos, qual é o foco da minha mensagem hoje? É examinar mais a fundo o ladrão da direita. Porque nós, pela leitura que nós fizemos, vocês leram junto comigo, o último versículo diz que o Senhor Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então eu quero examinar o comportamento, os passos, as falas desse homem, que era um criminoso, mas que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus e foi salvo. Então, eu queria examinar com vocês um pouco a respeito do que a Bíblia descreve sobre esse ladrão que foi crucificado com Jesus do lado direito. O que nós podemos ver a seu respeito? Primeiro, como eu estou aqui enfatizando, era um ladrão. Mas se eu disser somente ele era um ladrão, fica muito vago, irmã Glaucivane. Fica muito vago. Porque a Bíblia, irmãos, pelo menos nos evangelhos, pelo menos, ela tem duas palavras no grego para falar sobre ladrão. Então, olha só. Ele não era apenas um larápio. Ele não era apenas um batedor de carteira. Ele era alguém que furtivamente roubava as pessoas. Ele não era como Judas Iscariotes, que roubava a bolsa. Ele era como Barrabás. Ele era um homem que assaltava afrontosamente a mão armada. Olha isso. Ele era um criminoso que matava para roubar. Ele não respeitava a vida alheia, nem a propriedade alheia. Esse homem passou a vida levando dor a outras pessoas. Sua vida foi um inferno para os outros. Esse homem era desonesto, violento. Esse homem era um monstro social. Era um perturbador da ordem pública. Esse homem era um câncer maligno na sociedade. Alguém que só trouxe alívio para a sociedade quando recebeu a pena de morte. Essa descrição também é narrada pelo nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Para preparar essa mensagem, eu bebi muito da fonte do comentário de João
escrito por Hernandes Dias, de Lucas, escrito por Hernandes Dias Lopes. Então é interessante, irmãos, porque Hernandes Dias Lopes ele diz, olha, ele não era um ladrão igual a Judas. Em João capítulo 12, a Bíblia diz que Judas era o tesoureiro do Senhor Jesus e ele roubava do dinheiro das ofertas. Então Judas, ele desviava dinheiro. Mas a Bíblia diz, Judas era ladrão. Só que aqui, ele usa outra palavra para ladrão, aqui é um ladrão violento. Nós, principalmente nós nordestinos, né? Às vezes a gente quer botar uma balança, aí a gente vai falar de alguém, e você diz, não, fulano ladrão de galinha. Ladrão de galinha é aquela pessoa que, entre aspas, ele só pula o quintal, rouba uma galinhazinha e vai-se embora, mas não aponta arma para ninguém, não aponta arma branca para ninguém, é um ladrão de galinha. Mas esse ladrão aqui, que nem nome lhe é dado, ele era um homem violento, como nós acabamos de escrever. Ele era comparado a Barrabás. A mesma palavra que é usada para esse homem como ladrão é a mesma palavra que é usada para Barrabás. E a Bíblia diz que Barrabás era um homicida. Ele matava para roubar. Então olha a vida desse homem. Esse homem era terrível. Esse homem, como bem descreveu aqui o escritor, ele era um câncer para a sociedade, né? Mas ainda tem mais. Esse homem, ele insultou Jesus. Se vocês puderem me acompanhar, em Mateus capítulo 27, Lucas não nos dá essa informação, mas Mateus nos traz essa informação. Mateus e Marcos, aliás. Mas eu vou fazer a leitura só de Mateus por questão do nosso tempo. Em Mateus, capítulo 27, né? A Bíblia vai descrever, a partir do versículo 32, eu não vou ler tudo, eu vou só dar um contexto. A Bíblia, a partir do versículo 32, descreve quantos insultos os judeus, os romanos, os gentios, eles disseram contra Jesus. Só para a gente ter uma base, por exemplo, versículo 42. Olha os insultos. Tu não salvou os outros, e a si mesmo tu não pode salvar? Tu não é rei de Israel? Desce dessa cruz, então nós vamos crer em ti. Olha aí, confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo. Se de fato lhe quer bem, porque ele disse que era filho de Deus. Aí olha o versículo 44 comigo. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Ladrões está no plural, então eram os dois. Então esse homem, ele não era somente um ladrão, ele não era somente um mal para a sociedade. Ele também insultava Jesus. Ele também insultava Jesus. Ele ironizou de início o poder de Deus. Ele ironizou de início o poder de Deus. Então, irmãos, esse homem, dentro da nossa régua de medida, e a nossa régua é muito falha, diga-se de passagem, esse homem, eu acho que muitas pessoas que estavam ali, naquela multidão por causa da crucificação de Jesus, também tinham ali muitas vítimas desses ladrões. E estavam também torcendo para que aqueles homens ali fossem crucificados, porque esses homens eram maus. Inclusive, o ladrão da direita. Mas, por favor, repita comigo. A graça de Deus, o amor de Deus, o sangue de Jesus, perdoa todo o pecado. Sabe por que é que você precisa dizer isso com tanta força? Porque eu e vocês fomos perdoados. Fomos perdoados. Talvez já fizemos coisas tão sérias quanto esse homem aqui. Você está doido, pastor? Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz nada. Olha como a nossa régua é terrível, né? Hoje, na aula de discipulado, o irmão Ursulino, cadê ele? Levanta a mão, Ursulino, para eu ver tu. Está ali, o irmão Ursulino. Hoje, na aula de discipulado, a primeira aula dele, ele já veio com uma pergunta boa. Ele disse, pastor, existe um nível de gravidade de pecado? Olha aí a pergunta, né? Então eu expliquei para ele, o sangue de Jesus, ele perdoa todo pecado. Quem tem essa régua de gravidade de pecado somos nós, né?
Claro que o Senhor Jesus Cristo inspirou o apóstolo João e escreveu a primeira carta de João falando a respeito que há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte, mas isso também não significa dizer que é uma régua. Na verdade, é uma instrução que o Senhor está dando através de João para a igreja. Mas, enfim, o pecado desse homem, aos nossos olhos, era um pecado gravíssimo e tantas pessoas torceram para que esse homem fosse, de fato, condenado à morte. Mas, como eu pedi que vocês repetissem comigo, a graça de Deus, o amor de Deus, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Aí o que foi que aconteceu? Esse ladrão, ele teve os seus olhos abertos lá na cruz. E quem foi que abriu os olhos dele? Só quem é que tem poder para abrir os olhos do homem? Jesus. Agora volte para Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, no versículo de número 34. Todas aquelas pessoas, viu, Anne? Viu, Fábio? Todas aquelas pessoas, isso lá é Deus, isso lá é filho de Deus, por que ele está pendurado nessa cruz? Desce daí, tu não é o bichão, se fosse cearense, né? Se tivesse sido crucificado aqui no Ceará, né? Tu não é o bichão, desce daí. O que foi que Jesus disse para todos aqueles que estavam insultando, cuspindo na sua cara, açoitando, colocaram coroa de espinho nele, açoitaram ele? O que foi que o Senhor Jesus, inclusive os dois ladrões, aí o que foi que Jesus Cristo disse para esse povo? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu fico a imaginar, a Bíblia não dá esse detalhe, o susto que esse ladrão tomou quando ouviu essas palavras de Jesus. Como é que pode? Como é que pode? Já açoitaram esse coitado, já botaram ele para carregar essa cruz, já deram na cara dele, já cuspiram, ele está com a coroa de espinho, nós não estamos. Jesus estava com a coroa de espinho porque ele dizia que era rei, né? Ele se dizia rei, então botaram uma coroa de espinhos. Ah, está aí o rei dos judeus? Botaram uma placa em cima da cruz, rei dos judeus. Mas quando Jesus traz essa fala, as palavras de Jesus na cruz e a sua atitude de não fuzilar os seus executores com impropérios, antes o Senhor Jesus rogou ao Pai o perdão para eles, tocaram o coração desse criminoso, desse ladrão, desse malfeitor crucificado à direita de Jesus. As palavras e a atitude de Jesus na cruz, diante dos seus algozes, mudaram a visão e a vida daquele homem. Ele começou insultando Jesus também. Ele começou falando impropérios a Jesus também. Mas ele terminou quebrantado, arrependido e pedindo a Jesus: se lembra de mim quando entrares no teu reino. Meus irmãos, isso não tem outro nome senão a graça de Deus. Esse homem matou, esse homem roubou, esse homem foi condenado à morte, não foi à toa não, irmãos. A coisa era séria para esse homem estar pendurado nessa cruz. Esse homem era um dos piores homens da sociedade. Esse homem insultou Jesus, ele ironizou Jesus, ele blasfemou também de Jesus. Mas quando ele se quebrantou com a palavra de Jesus, que ele pediu perdão, ele recebeu perdão, ele recebeu graça. Sabe quem é que está representado aqui nesse ladrão? Eu, cada um de vocês. Quantos males nós não praticamos antes de conhecermos a palavra de Deus e até depois que conhecemos. Quantas vezes nós mesmos evitamos até orar em alguns momentos da nossa vida porque nós não acreditávamos que Jesus estava fazendo aquilo. E nós chegamos até a duvidar da nossa fé. E insultamos a Jesus. Mas mesmo nós praticando o pecado de forma deliberada, mesmo nós muitas vezes com lapsos de fé e de incredulidade, ainda assim, o Senhor Jesus olha para nós, e hoje eu bem citei na aula de discipulado para os alunos,
Ali o que está escrito em Miqueias capítulo 7, versículo de número 19: eu sou aquele que perdoa os teus pecados e lanço todos eles no mar do esquecimento. O Senhor Jesus me perdoou, o Senhor Jesus te perdoou, o Senhor Jesus é a graça salvadora, o Senhor Jesus é a graça capacitadora. Então, meu querido irmão, amada igreja do Senhor, nós temos motivos mil, é a palavra que eu encontro, eu acho que no nosso vocabulário não tem outra. Nós temos motivos mil para glorificar, para exaltar, para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem não tem só os seus olhos abertos. Esse homem não tem só os seus olhos abertos. Depois que esse homem tem os seus olhos abertos, é que nós começamos a ver lições mais profundas ainda através da vida dele. Por exemplo, aquele homem, ele reconheceu a autoridade de Deus. Aquele homem, ele reconheceu a autoridade de Deus. Quando no versículo 38, o ladrão da esquerda começou ou continuou a ironizar a Jesus, ele agora, com seus olhos abertos, se torna um pregador da doutrina e um evangelista. Ele olha para o ladrão e diz assim: rapaz, você nem ao menos teme a Deus? Você estando sob a mesma sentença ou sob a mesma condenação, você não teme a Deus? Irmãos, esse homem reconheceu a autoridade de Deus. Ele reconheceu que Deus é o Todo-Poderoso. Aquele homem entendeu que insultar Jesus era a mesma coisa que insultar o próprio Deus. Ele reconheceu a autoridade de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo de número 18, o Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz: Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse homem reconheceu o que de fato é, que o Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e que ele é digno de que eu e você adoremos a ele com temor e com tremor. Reconheça, meu querido irmão, que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, ele tem toda a autoridade nos céus e da terra. Quando eu reconheço que Deus tem toda a autoridade, eu me dobro diante da vontade e do plano de Deus. Porque ele é o Todo-Poderoso. Alguém entende o que eu falo? Mas em segundo lugar, aquele homem reconheceu o seu estado de pecador. Aquele homem reconheceu o seu estado de pecador. Ele diz no versículo de número 41, falando para o outro ladrão: a nós a punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Aquele homem reconheceu o seu estado de pecado. Hernandes Dias Lopes, a respeito dele, diz: ele reconhece que está na cruz por causa de suas mazelas, por causa de seus crimes, por causa dos seus próprios pecados. Sabe que está recebendo a justa e merecida punição dos seus erros. Ninguém na face da terra pode ser salvo, a menos que saiba que é pecador. Irmãos, você sabe qual é o pior tipo de pessoa na face da terra e o pior tipo de crente dentro da igreja? É os que se acham bons. É os que se acham bons. Não, eu sou bom. E ele tem uma régua que ele se compara com os outros. Mas o interessante é que ele só se compara com quem ele mesmo julga que é pior do que ele. Eu não sou igual a fulano. Aquela parábola do fariseu e do publicano, né? Como era que o fariseu orava? Senhor, obrigado por eu não ser igual ao publicano. Olha. Pelo contrário, eu oro, eu dou meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, e tome eu.
O pobre do publicano, pecador que ninguém queria conversa com ele. Senhor, tem misericórdia de mim. Era a única oração. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus se volta para aqueles a quem ele estava ensinando e ele pergunta: quem vocês acham que voltou justificado para casa? Sabe quem somos nós? Pecadores. Sabe quem somos nós? Pecadores. Alcançados pela graça de Deus. Sabe quem é a melhor pessoa que está presente aqui nesta noite? Deve ser o senhor, pastor, que o senhor é o pastor da igreja, né? Então nós julgamos que o senhor é o homem mais santo, o homem mais sério. Xiii. Quen, 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 quen. Não existe melhor, irmãos. Todos nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: todos pecaram, só o pastor que pecou pouco, então para ele o castigo é menor. É assim que diz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É preciso que reconheçamos, irmãos, quão pecador somos, para que nós possamos receber a graça de Deus. A salvação, irmãos, ela passa pelo crivo de nós reconhecermos o nosso estado pecador. No dia de Pentecostes, o que está escrito em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo se derramou sobre aquelas pessoas e elas passaram a falar em novas línguas. As pessoas observando aquilo ali dizem: rapaz, é um bocado de bêbado, um bocado de embriagado, 9 horas da manhã, esse povo tudo embriagado no meio da rua, botando boneco. Se o Pentecostes tivesse acontecido no Ceará, né? Aí o apóstolo Pedro toma a palavra e começa a pregar. Eles não estão botando boneco, não. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Está se cumprindo a profecia do profeta Joel. É o Pentecostes de Deus. É o derramamento do Espírito. Eles estão cheios do Espírito Santo. Quando Pedro prega e prega e prega, quando ele nem termina a pregação, o apóstolo Pedro nem chamou o Gidel para o teclado, deu nem tempo. As pessoas já gritaram. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Quando ouviram a pregação de Pedro, eles ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos, irmãos? Resposta de Pedro: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É quando nós reconhecemos o nosso estado de pecador que vem a consciência de arrependimento. Aquele homem, aquele ladrão, ele olhou para o outro ladrão e diz: nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos criminosos, nós somos ladrões, nós somos pecadores. Então nós merecemos isso. Irmão, sabe o que é que Deus mais ama na minha vida e na sua? Não é você ser um santarrão, não é você, como um bom cearense, ser o santo do pau oco, não. O que Deus mais ama, meu amado irmão, é a sinceridade de coração. É um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. É isso que Deus ama, é você chegar na presença de Deus exatamente como você é, porque afinal de contas você não consegue enganar Ele. Você não consegue esconder nada dele, você não consegue mentir para ele. Ele é presciente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então nós devemos nos achegar a Deus reconhecendo: Senhor, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, mas Tu és o Deus grande, Tu és o Deus infinito, de eternidade a eternidade, e eu clamo pelo Teu perdão. Eu clamo pelo Teu perdão. Aquele homem reconheceu o seu estado de pecado. Em terceiro lugar, aquele homem reconheceu a inocência de Jesus. Ainda no versículo de número 41, ele termina dizendo: mas esse homem, ele não fez mal nenhum. O que era que aquela multidão louca dizia? Crucifica! 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 Mas aquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, o que foi que ele reconheceu? Esse homem não fez mal nenhum.
Ele reconheceu a inocência do Senhor Jesus. Ele reconheceu. Um pecador não poderia morrer vicariamente por outros pecadores. Jesus não tinha pecado, mas se fez pecado. Ele foi feito pecado. Ele não tinha pecado pessoal, mas o nosso pecado foi lançado sobre ele. Isaías, capítulo 53, versículo de número 6, o profeta diz: todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele não tinha pecado. João Batista olhou para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não tinha pecado. Em 2 Coríntios 5, 21, nos diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele era inocente, nele não havia pecado, nem injustiça, nem dolo algum, mas com a sua inocência e com a sua pureza, o Senhor fez cair sobre ele a nossa culpa. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz e a salvação estava sobre ele. Sobre ele. Esse homem, irmãos, em poucos minutos ele reconheceu a inocência de Jesus. Sabe por que é que eu e vocês agora, nesse exato momento, nós estamos caminhando para o céu, para as mansões celestiais? Porque Jesus pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado. O teu pecado é perdoado em Jesus. O teu pecado não é perdoado porque a partir de hoje tu vai parar de beber, tu vai parar de fumar, tu vai parar de fazer um bocado de coisa. Não é por causa disso. O teu pecado é perdoado por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. Esse homem entendeu. Esse ladrão, esse criminoso, esse malfeitor entendeu. Aquele homem nunca leu a Bíblia, até porque ele não tinha na sua época. Hoje nós temos a Bíblia. E nós temos responsabilidade e obrigação de entender que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tira todo o nosso pecado. Em quarto lugar, isso aqui é muito sério. Eu não sei se há entre nós algum visitante, algum convidado que ainda não é evangélico. Não sei se há. Se há, escute com atenção. Aquele homem, ele cria na ressurreição. Vou falar no popular. Aquele homem cria que havia morte, havia vida depois da morte. Porque ele olha para Jesus e o que é que ele diz? Lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Irmão, os três estavam sendo crucificados. O que é que ia acontecer ali? Todos os três iam morrer, como de fato aconteceu. Os três morreram. A diferença é que Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Mas esse homem, ele diz algo interessante. Lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Quando você vier no seu reino, significa dizer que aquele homem cria que estava chegando a hora da morte para ele, mas que também se iniciaria um novo ciclo. Ele cria na vida após a morte. Irmãos, vocês acreditam que hoje tem muito crente que não acredita na vida após a morte? Tem muito incrédulo que veste aquela roupa de ateu e diz assim: não, a vida é só isso aqui mesmo. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas não, irmãos. Olha o que está escrito em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. São palavras do Senhor Jesus. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora. Diga comigo, vem a hora. Vem a hora em que todos os que se acham aonde? Aonde, igreja?
nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão dos túmulos. Os que tiverem feito bem, esses o que tiverem feito bem, não é falando que a salvação é meritória, é por nossos próprios méritos, não. Esses que fizeram bem significa dizer que foram aqueles que fizeram a vontade de Deus, que foram salvos por Senhor Jesus, que foram salvos pela graça. Esses que fizeram bem, eles sairão do túmulo para a ressurreição da vida. Mas os que tiverem praticado mal, o ladrão da esquerda, que ouviu a palavra, mas rejeitou, eles se levantarão para a ressurreição do juízo. Então, depois da morte, segundo nós lemos no escritor aos Hebreus, ao homem é dado o direito de morrer uma vez, depois segue-se o juízo. Não é? O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá para frente, o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Olha isso, olha isso. Aquele ladrão se arrependeu e ele cria: Senhor, quando eu passar dessa para outra, se lembre de mim, como quem dizia, não deixa eu ir para o inferno não, me leva contigo, me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, existe sim vida após a morte. A decisão é aonde você vai passar a eternidade. Com o Senhor Jesus nas mansões celestiais ou no juízo eterno. Hoje nós aprendemos na classe do discipulado que o Senhor Jesus trata com severidade os que não são salvos. Ai, eu não quero esse Jesus não, porque ele é muito duro. Ele é amor, meu querido, mas ele também é pregadores de rosas. Pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Ele é amor, mas é justiça também. É? Então esse homem reconheceu que Jesus tinha todo o poder para lhe trazer a vida após a morte. Então deixa eu dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui. Existe vida após a morte. O negócio é aonde você vai passar. Se você quer passar com Jesus, então entregue sua vida ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em quarto lugar, aquele homem reconheceu em Jesus o Rei e Salvador. Ele disse para Jesus: lembra-se de mim quando tu vier no teu reino. Ou seja, quando ele disse, lembra-se de mim, ele reconhecia Jesus como alguém que poderia salvá-lo. Quando ele diz no seu reino, ele reconheceu que Jesus tinha um reino. A Bíblia chama Jesus de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus amados irmãos, supletivo. Estou tentando me lembrar aqui de um versículo. Qual é aquele que... É Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Bora lá, me acompanha. Isaías capítulo 9. Deixa eu ver onde é que está esse versículo. Isaías capítulo 9. Não. Versículo 6. Isaías 9:6. Olha isso aqui, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Agora repete essa próxima frase. O governo está... Ele é Rei dos Reis. O governo está sobre os seus ombros.
Quando Jacó foi ministrar as bênçãos sobre cada filho, quando ele olhou para Judá, o do seu filho, ele diz: de Judá sairá aquele que governará com cetro de ferro. Aleluia. Ele é rei. Em Apocalipse diz: e o cavaleiro do cavalo branco saiu, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o nosso Senhor Jesus. Esse homem reconheceu que ele é rei. Eu convoco toda esta Assembleia Santa a reconhecer o nosso Senhor Jesus como rei, e que nós passaremos a eternidade reinando com ele. Reinando com ele. Ele é nosso Salvador. Nós somos pecadores, como eu disse, mas ele derramou seu sangue, ele foi pendurado no madeiro, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, ele venceu a morte, ele deu o brado de vitória, dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele nos salvou, e ele, aqui nessa terra, ele já nos fez um reino de sacerdotes. O que é isso? É porque na antiga aliança só o sacerdote tinha direito a conversar com Deus no Santo dos Santos, mas pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, o véu foi rasgado, e agora nós somos sacerdócio real. Nós temos liberdade para conversar com o nosso rei, liberdade para conversar com o nosso Salvador. Aquele homem reconheceu, e eu e vocês precisamos entender isso, meus amados irmãos. Nós pertencemos ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Ao reino de Deus. E em quinto e último lugar, aquele homem foi salvo por Jesus. Foi salvo por Jesus. Jesus respondeu àquele homem: em verdade lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo. Aquele homem não tinha obras, ele era um ladrão, um malfeitor, um mau caráter. Ele não tinha tempo para descer daquela cruz e ser batizado. Ele não teve tempo para fazer um discipulado. Ele não tinha tempo para pagar as suas dívidas. Ele não teve tempo para pedir perdão àquelas pessoas a quem ele fez mal. Mas aquele homem foi salvo sem nenhum mérito pessoal. Aquele homem foi salvo sem obras. Ele foi salvo sem nenhum ritual religioso. Aquele homem nem sequer foi batizado. Aquele homem não pertenceu a uma igreja. Ele não tinha uma carteirinha de membro. Aquele homem não recebeu nunca a ceia do Senhor. Mas o que aconteceu? Aquele homem se arrependeu. O que aconteceu? Aquele homem creu. E por que ele creu, ele foi salvo. Existe um teólogo chamado Warren Wiersbe que ele disse: esse homem foi salvo inteiramente pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: esse homem foi salvo na última hora. Ele estava a poucos momentos da morte. E ele estava perto de quem? De Jesus. O grande teólogo William Barclay, ele diz: sem dúvida, esta história nos diz, acima de tudo, que nunca é muito tarde para voltar para Jesus. Nunca é muito tarde para voltar para Jesus. Há outras coisas das quais nós devemos dizer: já passou o momento, já passou o tempo para isso. Eu já estou muito velho. Mas nunca podemos dizer isso a respeito de voltar para Jesus. O convite que Jesus fez para aquele homem, ao abrir os seus olhos, é o mesmo convite que hoje é feito para esta assembleia solene. O teu coração está palpitando. Você está aí meditando sobre o que está sendo pregado nesta noite. E hoje, o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama. Você é crente em Jesus? O Senhor te chama para afirmar a tua aliança. Você está afastado dos caminhos do Senhor? O Senhor te chama hoje para uma reconciliação. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus? Pois o Senhor Jesus quer te salvar e quer te levar para o reino dele. Jesus responde para aquele homem: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Paraíso era uma palavra persa que significa jardim fechado. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para aquele homem? Hoje mesmo tu não estarás somente salvo. Hoje mesmo tu passearás comigo no jardim fechado.
num jardim bem cuidado, num jardim bem regado. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.